Amém. Então vamos lá. Diz assim: Pedro foi o apóstolo de Jesus. Sua vida pode ser dividida em 2 capítulos. A primeira parte foi marcada pela máscara do orgulho. Ele confiava em si mesmo para agradar a Deus. A segunda parte foi quando tirou a máscara e passou a depender de Deus. Então vamos lá. Primeiro, ele confiava em si mesmo para agradar a Deus. E a segunda, que o Hernandes põe aqui, né, que é o autor da lição aqui, a segunda parte foi quando ele tirou a máscara, né, do orgulho e passou a depender de Deus. Pedro era um homem extrovertido, impulsivo, que falava antes de pensar. Ele sempre estava em evidência, estava sempre buscando se destacar entre os demais. Pedro era um homem contraditório. Ao mesmo tempo que fazia ousadas declarações de fé, negava sua fé. Exaltava a Jesus, mas tentava desviá-lo do caminho da obediência ao Pai. Pedro era símbolo do homem com seus altos e baixos. Tinha arroubos de intensa coragem, né? Êxtase, né? Tinha uns picos, né? de imensa coragem e queda de vergonhosa covardia. Era o tipo de homem que vivia permanentemente intensas emoções. Ele sempre falava, mesmo quando não sabia o que falar. Conhece alguém assim? Sempre falava, mesmo quando não sabia o que falar. Foi ele quem disse, depois da pesca milagrosa, para Jesus: Senhor, afaste de mim, porque sou um pecador. Outra feita, quando as multidões se afastavam de Jesus, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Foi ele quem disse que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também foi ele mesmo que repreendeu a Jesus e tentou desviá-lo da cruz. Foi Pedro que falou sem saber o que estava dizendo no cume do monte da transfiguração. Houve um momento na vida de Pedro que a máscara do orgulho foi arrancada por Jesus. O Filho de Deus já havia o Filho de Deus já havia entrado em Jerusalém. O clima estava tenso. Havia uma conspiração para matar Jesus nos bastidores do mais alto escalão do sacerdócio judaico. Judas Iscariotes estava mancomunado. Lá em São Paulo tem essas palavras, Lá em metrópole. Isso, o pessoal que chegou aí, página 29. Bem no comecinho, vamos, se acha aí, precisa acompanhar aqui o jogo para a gente ir para. Vou esperar vocês aí. Página 29. Eu estou no mancomunado. O que é mancomunado, então? O Judas estava, né? Tretado, né? Lá tem tretado. Né? Tem, muita treta. Muita treta. Hoje vai ser bom MBB aqui. Né? Glória a Deus. Hoje vai ser muita treta. Mancomunado, tretado. Acharam aí, pessoal? Então vamos começar lá. Houve um momento na vida, eu estou falando sobre o apóstolo Pedro, e nós estamos falando sobre um tema muito importante aqui, sobre a máscara, né? O tipo do livro vocês viram aí, que negócio é forte, né? Removendo a máscara, e hoje é a máscara do orgulho. Então lá em cima, houve um momento na vida de Pedro que a máscara do orgulho foi arrancada por Jesus. O Filho de Deus já havia entrado em Jerusalém. O clima estava tenso. Havia uma conspiração para matar Jesus dos bastidores do mais alto escalão do sacerdote judaico. Judas Iscariotes já estava mancomunado com esse esquema perverso para prender e matar Jesus. O Senhor já havia alertado para o fato de que naquela semana ele seria entregue na mão dos pecadores. Também já havia avisado seus discípulos que ao ser preso eles iriam se escandalizar e fugir. Está lá no texto, Mateus 26, 31 e 32. Existia uma nostalgia e uma profunda apreensão no ar. Os discípulos andavam atúrdidos e perplexos com o futuro sombrio que se aproximava. Os discípulos andavam atúrdidos. O que é isso? Alguém pode dizer para mim aí? Eles andavam atordoados, é isso aí mesmo, né? Eles estavam atordoados e perplexos com o futuro sombrio que se aproximava. No meio daquele silêncio gelado, Pedro, sem refletir, ergue sua voz em seu excesso de zelo e tenta ser melhor do que os seus condiscípulos.
Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E aí vem aqui os evangelistas. O evangelista Marcos registra assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. O evangelista Lucas descreve a autoconfiança de Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O evangelista João ainda acrescenta a aparente bravura de Pedro quando afirmou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Nesse momento, Pedro afivelou em seu rosto uma pesada máscara de orgulho. Ele estava dizendo para Jesus que os demais discípulos não tinham a mesma têmpera que ele, a mesma força, o mesmo vigor que ele. Sugestionava que ele era mais corajoso e valente que os demais. Estava tocando trombetas, proclamando suas próprias virtudes, ao mesmo tempo em que lançava dúvidas sobre a fidelidade dos colegas. Jesus imediatamente arranca a máscara do orgulho de Pedro, mostrando que ele não era um super-herói. Não lhe faltava sinceridade, mas poder. Estava confiando na sua coragem e não em Jesus. Nesse momento, Pedro deixou vazar a sua autoconfiança. Ele achou que era forte o suficiente para o alto sacrifício e o martírio, mas a nossa força não está em nós. Somos fracos, somos barros, somos pó. Ninguém pode manter-se de pé escorado no bordão da autoconfiança. Amém. Correto? Sim. Há muito silêncio na congregação. Sim. Vamos conversar. Depois dessa, depois dessa aí, é uma chumbada atrás da outra aqui, né? É bom isso daqui. Vocês concordam ou não? Sim. Ninguém pode manter-se de pé escorado no bordão da autoconfiança. Vamos lá, vira lá. Não podemos servir a Deus, nem enfrentar os desafios e perigos, achando que somos fortes. O apóstolo entendeu esse fato e disse: porque quando, o apóstolo Paulo, porque quando sou fraco, então que eu sou forte. O orgulho espiritual é uma vaidade inconsequente. O orgulho nos leva a crer que somos mais fortes do que na verdade somos. O orgulho é uma coisa que vaza por cima. Ele nos põe em um pedestal alto demais e depois tira a escada. Cuidado com isso aqui, presta atenção. Pedro dá um passo na direção do seu orgulho ao considerar-se melhor do que os companheiros. Pedro não apenas se considera grande, mas se julga maior. Agora ele se mede e vê que tem uma estrutura espiritual maior do que os seus companheiros. Pedro bate palmas para si mesmo e sugere: Jesus, eu não acredito na fidelidade incondicional dos seus discípulos. Eu creio que eles não são tão valentes e fortes como eu. Eles podem até fracassar, eles podem até se escandalizar e fugir, mas eu jamais. Jesus, conte comigo para o que der que vier. Nunca vou falhar, jamais vou te decepcionar. Se existe um homem de verdade que está pronto a ser preso e até morrer por ti, esse homem sou eu. Jesus arranca novamente a máscara de Pedro ao dizer que ele não era melhor que os demais. Ao contrário, era um homem fraco na peneira do diabo, que em poucas horas quebraria vergonhosamente seus juramentos e cobrir-se-ia de lágrimas e opróbrio. A Bíblia nos proíbe o elogio de nós mesmos. O apóstolo Paulo exortou sobre o perigo de pensar de si mesmo além do que convém. Eu quero que você abra Romanos 12:3 aí. Por favor, todos. Eu quero que o irmão leia o que está escrito. Se você nunca leu esse texto, você precisa ler. É muito sério isso daqui. O apóstolo Paulo exortou sobre o perigo de pensar de si mesmo além do que convém. Quem já encontrou, pode ler o texto. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a honestidade. 12:13? 3. Então eu vou de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além de que convém antes. Pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus, repartiu-lhe a cada um. Consegue entender isso? Consegue entender o que Paulo está dizendo? Repete, irmão, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Para aí, só um pouquinho. Não pense de si
Eu acho que eu sou melhor do que aquele irmãozinho lá. Acho que eu sou melhor do que aquela lá. É isso que ele está dizendo. Eu estou trazendo um contexto nosso aqui, né? Espiritual, dentro da igreja. Mas isso vale para a vida toda, né? Pode continuar. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação conforme a fé, irmãos, que Deus repartiu a cada um. Aí, por exemplo, eu não sei o pastor Jaime e o pastor Sérgio que está aqui, mas eu tenho um orgulho santo do homem desse aqui. Se eu tivesse 10% da sabedoria desse Hernandes aqui, eu estava lá fora. Eu não posso ter inveja dele, né? Mas olha o potencial do camarada aí, né? Escreve tantos livros, né, que ele escreveu. Então eu tenho que ter humildade, irmãos, e chegar e ficar no meu lugar. Peraí, é a medida da fé. O camarada, ele é bom, o camarada estudou, o camarada foi firme, né? E Deus o abençoou. E eu não posso querer, né, ficar me comparando. Eu tenho que glorificar a Deus com aquilo que eu sou. Amém. Tem alguém que prega melhor que eu? Tem. Glória a Deus por isso. Tem alguém que canta melhor que eu? Glória a Deus por isso. E tem. Agora o problema do que ele está dizendo aqui é o orgulho da pessoa se achar o cara. Pastor foi bem, mas eu sou melhor que ele. Não. Paulinho, mas se me dá um microfone eu arrependo, não é comigo, eu sou melhor que ele. Esse é o problema. Esse é o problema do orgulho, né? Da pessoa não reconhecer, né, que existe alguém, né, na hierarquia melhor. Sempre vai ter isso. Então alguém tem que tirar essa máscara aí e reconhecer. Não, realmente esse irmão aí, essa irmã, essa pessoa, ó, parabéns para ele, parabéns para ela, ministra melhor, canta melhor, prega melhor. Esse diácono aqui eu tenho que tirar o chapéu para ele, essa diaconisa aqui. Irmãos, e sempre vai ter. Não adianta a gente querer colocar a máscara do orgulho aqui, né? Sempre vai ter, geralmente está dentro do mesmo ministério, vai ter pessoa que vai se destacar mais. Né? E quando você. Justamente. E o que o Paulo está dizendo aí é que você não pode se sentir superior dos demais. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, todos conhecem ele aqui? Sim. Você já viu a humildade desse camarada? Você já viu ele de nariz empinado, se achando, né? O cara é da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E, como se diz, ele está num patamar hoje, em nível Brasil e mundo, né? Ele está, vamos dizer assim, cotado entre os melhores do Brasil, só que o camarada é humilde. Ele não deixa aquilo subir no coração dele, né? Ele não deixa o orgulho subir no coração dele. Ele se põe no lugar dele. Ele sabe que tudo que ele tem, tudo que ele é, se ele é alguma coisa, ele disse isso aqui no domingo passado, irmãos. Se nós somos alguma coisa, se chegamos aqui, né, se estamos conquistando alguma coisa, é graças a quem? A ele. Sim ou não? Eu até comentei aqui domingo de manhã, que no sábado passado, né? Sábado passado nós tivemos uma reunião nossa aqui da regional, pastor Sérgio. Aí estava o Marcos Neto comigo lá, ele é secretário do conselho. E aí, vai no presbítero representando a igreja. E não adianta, é reunião de pastor. O pastor, quando se reúne, primeira coisa, quantos membros você tem? Quanto que se arrecada? Não é assim as perguntas? Como é que está a igreja lá? Está com quantos membros? Como é que está a igreja lá? Está arrecadando bem? Aí os camaradas veem uma igreja dessa aqui num bairro desse, eles acham que está lavando dinheiro, sei lá o que pensa. Pensa, sei lá o quê, porque eles não conseguem acreditar que é Deus que faz umas coisas dessas. Ontem, depois daqui, a gente estava conversando com o pastor Marcelo, que pegou aqui. O Marcelo que começou, né, o conselho missionário aqui, ele explicou, né, falou aqui para os irmãos. E ele disse, Marcos, eu acredito que a chave, né, da 11ª igreja que está onde está, você chegar onde chegar, né, construir esse templo, tudo, a chave está na obra missionária. Eu falei, eu concordo com você, irmão. Amém. Em gênero, número e grau. Aí ele está comentando umas igrejas da nossa denominação mesmo, que está aí patinando há anos e não sai do lugar. Por quê? Porque pensa só na bolha, né? Pensa só nas quatro paredes e não pensa lá fora. Então, irmãos, o segredo é isso, né? É você ter a visão aberta. Agora, onde que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de máscara de orgulho.
Aí os camaradas vêm batendo com as costas e falam, ô pastor, porque dia 31 nós fizemos aqui na inauguração da igreja, tinha um monte de pastor aí. Aí os caras vêm batendo, ô pastor, igrejão, pastor, rapaz, aqueles ar-condicionados no teto, aquilo ali é coisa de chique. Aí o orgulho começa a fazer assim. Já começa a querer inflar. Aí o Espírito Santo vem e fala, assim, ei, menos irmão. Se você está onde está e se está acontecendo o que está acontecendo, é o texto que o irmão acabou de falar. Não queira ser melhor. Aí eu poderia falar, não, sabe por que nós chegamos? Porque eu sou um cara. Olha a minha beleza, como é que eu sou bonito. O povo está lá porque eu sou bonitão, que eu prego muito, que eu rodopio, que eu dou umas ragadas de língua estranha lá, entrego umas profecias para o povo lá. Você já pensou? Mas tem um monte assim, sabia? Claro que lá no estado de São Paulo não tem essas coisas, mas aqui no Paraná não assim, né? Os caras que se acham, né? Eles se colocam superior, né, aos demais, e isso é um perigo, né? Preciso remover a máscara do orgulho. Tudo bem, irmãos? Estamos juntos? Então vamos lá. O apóstolo Paulo exortou sobre o perigo de pensar de si mesmo além do que convém. Está lá, Romanos 12:3. Voltando aqui no Pedro. Pedro fracassou porque massageou o seu ego, tocou trombetas para anunciar suas próprias virtudes, julgou-se mais forte do que na verdade era e mais fiel do que os seus companheiros. Pedro ainda expõe sua carnalidade ao dormir no meio da intensa balbúrdia. Me ajuda aí. O que é balbúrdia? Olha aí o contexto. Pedro ainda expõe sua carnalidade ao dormir no meio da intensa balbúrdia, no meio do tumulto, no meio da algazarra que estava acontecendo lá. Em vez de orar e vigiar com Jesus, o Getsemane, ele entregou-se ao sono. Estou lá no final da página 30, indo para 31 agora. Pedro dorme no meio da batalha mais decisiva da história. O sono o venceu. O sono foi mais forte do que a fome de Deus. Quem confia em si mesmo e está satisfeito consigo mesmo, não tem discernimento espiritual, nem consegue orar. Agora pega aí, irmão, o negócio vai apertar para o seu lado comigo. É mais fácil pronunciar palavras de bravura e fidelidade do que dobrar os joelhos e orar. Indivíduos há que conseguem passar horas ao redor de uma mesa discutindo, mas não conseguem ficar meia hora de joelhos orando. Pedro dormiu enquanto Jesus suava sangue. As promessas da fidelidade de Pedro a Jesus evaporaram-se nas brumas daquela noite fatídica. Seus audaciosos gestos de amor e fidelidade não passavam de bravatas, não é gravata não, irmão, bravatas vazias, né? De intimidação, né? Coisa, falava só da boca para fora, né? Pedro não apenas dorme na hora errada, mas também acorda com a atitude errada. Ele transpira sua falta de entendimento quando saca da espada e corta a orelha do soldado romano. Pedro empunhava a espada porque não dobrava os joelhos. Era valente com os homens porque não sabia o que era permanecer com Deus em oração. Seu orgulho tem agora o formato de valentia. Quem não ora quer resolver os problemas no poder da espada. Quer que eu pare aqui, irmão? Quem não vê a vida pela ótica de Deus, fere as pessoas em nome de Deus. Enquanto Pedro usa a espada para cortar a orelha de mal, Jesus usa o seu poder para salvar a vida de mal. Enquanto Pedro usa as mãos para ferir, Jesus usa as mãos para curar. Enquanto Pedro está com o coração cheio de ódio, Jesus está com o coração cheio de amor. Enquanto Pedro quer a morte, Jesus trabalha pela ressurreição. Daqui para frente agora nós vamos continuar, porque nós paramos aqui na aula passada. Quem não ora quer resolver os problemas no poder da espada. Naquela tarjinha cinza está escrito assim: quem confia em si mesmo e está satisfeito consigo mesmo, não tem discernimento espiritual, nem consegue orar. Concordam? É forte isso aqui, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você ter confiança, né, você ser dependente de Deus é uma coisa. Agora, você se achar, que o Hernando está dizendo isso aqui, ó, quem confia em si mesmo e está satisfeito consigo mesmo, não tem discernimento espiritual e nem consegue orar. Vai querer resolver as coisas na força do braço, porque o quê? Porque ele se acha. Então, esse é o grande problema de muitas pessoas. Não, isso aqui eu domino. E não é só na área espiritual, não. Eu conheço uma pessoa que, todo assunto que você falava para ele, eu falei isso aqui no domingo passado. Qualquer assunto, não, pastor, isso aí eu já sou calejado. Não, isso aí que está acontecendo, eu sou maduro. E aí, você vê que é justamente isso aqui que o Hernando está falando. Quem confia em si mesmo, eu já vi tudo nessa vida. Já conversou com gente assim? Sim. Eu já vi tudo nessa vida. Nada mais me abala. Nada isso, nada aquilo. De repente, bum, ele quebra a empresa dele. A empresa dele quebra. Aí o camarada, que é aquele, de repente, ao ponto de eu ser chamado na casa dele pela sua esposa, que estava em desespero porque o camarada queria se matar. Cadê aquele tanto de guerra que se achava? Quando a máscara do orgulho caiu, ele realmente apareceu quem ele era, aquilo que nós lemos aqui. Camarada fraco, né? Camarada que é pobre. Pastor, estou perdendo tudo. Parecia uma criança chorando. Pelo amor de Deus, o que eu faço na minha vida? E cadê o Deus que você serve? Aí na hora da vontade você afundar a moleira do cara. Ele falou assim, tá, irmão, até esse dia você era o você se achava, tudo que falava com você, você, não, isso aqui eu tiro de leite, isso aqui, e agora? Acabou o din-din, irmão, né? Está devendo até o zóio aí na praça, e agora? Jesus vai te abençoar, pô, vamos orar aqui. E para com esse negócio de querer tirar a vida, irmão. Cria juízo. Olha aqui os teus 2 filhos aqui, ó. Você não está quebrado não, está com 2 carros na garagem, com casa paga. Só porque deu uma quebradinha aí, quebrou a empresa, agora vai querer se matar? Cria juízo, rapaz. Aí ele, vamos, falei com ele. E era um culto, pensa na tribulação, era um culto de quinta-feira. Aí me chamam 15 para as 8 para ir na casa do irmão lá orar. E aí eu deixei, falei, Paulinho, vai, se precisar, entra uma linguiça, irmão. Canta um louvor a mais aí para eu chegar para pregar aí, porque não sei que hora que eu venho. Mas deu certo, né? Meia hora, 8h15, Paulinho estava no último louvor lá, eu tinha que pregar aquele dia lá, e deu certo, louvado seja o Senhor. Mas você vê como é que é? A gente tem que parar com esse negócio de se achar demais, ter essa autoconfiança que a gente tem em nós mesmos. O que Jesus disse em João 15,5? Sem mim, nada podeis fazer, se não for ele. Né? Aí os camaradas vinham batendo meu ombro. Como é que você conseguiu construir aquela igrejona lá, meu? E essa crise que nós estamos aí? Eu falei, irmão, como que eu consegui? Foi Jesus, é o Senhor que providenciou tudo, providencia até hoje. Não tem passe de mágica, não tem Shazam e cai dinheiro do céu, não tem nada disso não. É a misericórdia de Deus, ele trabalha por de dentro, as promessas que ele falou, até contei aqui do Amém. Eu recebi uma palavra lá atrás, um dia o irmão falou, vai passar gente católica na frente da igreja e vai parar para dar oferta para construção para a igreja. O senhor pode preparar. O irmão que eu nem me lembro que veio, era de outra cidade, pregador itinerante que veio um dia na igreja, mas ele me entregou essa palavra. Todo mundo ouviu, ele entregou para a igreja toda. E aí um dia o Altair, o pai da Daniela, estava aqui, e eu não lembro se era o Josias ou o Carlos Tesoureiro que estava com ele aqui. Construindo a igreja, que estava bem crua ainda lá. E aí bateram no portão lá fora, lá, o Altair chegou lá, o camarada falou, vocês estão construindo uma igreja aí? Aí ele falou, então eu vou dar 500 de oferta para vocês aí, ó. Eu sou católico, mas eu vinha passando aí na frente e resolvi parar para dar uma oferta para vocês aí. Eita! Aleluia! Deus é fiel. Irmão, né? É Deus, levanta até católico para abençoar, né, a obra dele. Né? Então, é ele que faz. Porque se depender da gente, né, a gente tem o nosso limite, a gente vai até uma altura, mas a obra, né, quem faz é tudo do Senhor. Estamos juntos? Amém? Amém. Vamos continuar.
A valentia de Pedro tinha limites. Seu amor por Jesus era ainda muito tímido. Na bonança, é fácil ser fiel. Ai, 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 ai. É fácil ser valente em tempos de paz e andar com Deus em tempos de segurança. É fácil crer em Deus em tempos de fartura e milagre. No momento em que Jesus foi preso, Pedro deixa vazar sua pusilanimidade. Misericórdia. O que é isso? Parece palavra. Pusilanimidade. O que é isso? O que ele deixa vazar? Sua pusilanimidade. O que é isso? Meu Pai. Pedro deixa vazar sua covardia. Sua covardia. Esse é o significado dessa palavra. Está correto ou não? Sim, sim. Pedro deixa vazar então sua covardia, vira lá, e começa a seguir Jesus à distância. Ele tem medo de identificar-se com Cristo. Ele quer ser discípulo sem correr os riscos do discipulado. Ele quer o bônus, mas não o ônus de ser discípulo. Ele quer seguir a Jesus sem riscos pessoais. O medo tomou o lugar da coragem. Aí eu tenho que parar aqui. Ele tem medo de identificar-se com Cristo. Ele quer ser discípulo sem correr os riscos do discipulado. Ele quer o bônus, mas não o ônus de ser discípulo. É forte isso aqui, né? Isso aqui é muito forte. Irmãos, escola bíblica, não é porque o pessoal de São Paulo está aqui, interessante, o povo nosso aqui são os tagarelas, o povo fala, os pastorzão está aí, está todo mundo quieto. Vamos lá, irmãos, vamos, deixa eu falando sozinho. Vamos interagir aí, né? Que não fica muito monótono, só um fala, o outro escuta, né? Vocês concordam com isso aqui, irmãos? É verdade o que está escrito aqui, não? Sim. Você discorda aqui do que o Fernando está colocando aqui? Lá, voltando um pouquinho lá na página 31, eu passei direto aqui, né? Na bonança, é fácil ser fiel. É fácil ser valente em tempo de paz. É o que eu contei o testemunho do irmão agora há pouco. Estava tudo redondinho. Então é fácil falar, né? Não, isso aí tudo certo, pastor. Mas aí quando vem a luta? Foi o que aconteceu com ele aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó, na bonança é fácil ser fiel, é fácil ser valente em tempo de paz e andar com Deus em tempo de segurança. É fácil crer em Deus em tempos de fartura e milagre. Até aí tudo bem, né? E aí quando o negócio inverte? E se o Senhor permitiu uma luta, né? Foi o que aconteceu com esse irmão. Ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu discernir isso, não conseguiu resolver isso e acabou entrando em desespero. Não aconteceu isso com o Pedro também? O que faltou nele? O que ele fez? Ele foi covarde. Você é um deles. Eu não. Você fala igual a ele. É o mesmo jeito dele. E nós vamos chegar lá. Vamos lá. Tem um negócio sério aqui agora. Então vamos lá. O medo tomou o lugar da coragem. O amor próprio tomou o lugar do amor por Jesus. Ele está pronto a seguir Jesus, mas não de perto. Ele tem agora as suas próprias regras. O orgulho lhe deu uma rasteira. Seu orgulho não promoveu mais o dedo. Pedro, o homem da linha de frente, está agora no final da fila, escondido atrás da máscara de sua consumada covardia. Segue a Jesus de longe e é o grande perigo. É o caminho inevitável da queda, o portal do fracasso. Pedro exaltou-se e agora está sendo humilhado. De apóstolo a fugitivo, de homem de vanguarda a trânsito. Vamos correr aqui. O orgulho de Pedro o levou ainda a se misturar com os inimigos de Jesus. Agora ele não declara guerra ao mundo, mas associa-se a ele. Olha aí. Não ergue mais a espada como um herói, mas infiltra-se e miscue-se como covarde. A Jesus ele seguia à distância, mas agora busca a companhia dos escarnecedores. Enquanto entope seus ouvidos de palavras blasfemas, deixe o seu coração se conformar com o mundo. Pedro mistura-se. Ele
sentia-se desconfortável perto de Jesus, agora busca a intimidade do mundo. Também esse é o retrato da igreja hoje. A procurarmos e a encontrarmos no mundo, procuramos o mundo e o vemos na igreja. A igreja está deixando de ser amiga de Deus para ser amiga do mundo. Comentários, um de cada vez para não dar para o mundo. Vamos lá, irmãos, mas vamos lá, eu quero ver se você concorda com isso que o Hernando está falando aqui. Eu vou repetir lá embaixo a respeito do que ele está falando aqui da igreja. Né? A Jesus, Pedro seguia a distância, mas agora ele busca a companhia dos escarnecedores. Enquanto entope seus ouvidos de palavras blasfemas, deixe o seu coração se conformar com o mundo. Pedro mistura-se, ele e o mundo tornam-se a mesma coisa. Sentia-se desconfortável perto de Jesus, agora busca a intimidade do mundo. Também esse é o retrato da igreja hoje. A procurarmos e a encontrarmos no mundo. Procuramos o mundo e o vemos na igreja. A igreja está se deixando de ser amiga de Deus, de ser amiga de Deus para ser amiga do mundo. Então isso a gente vê infelizmente na vida de algumas pessoas aí. Não aguenta o peso do discipulado e acabam desviando da fé, parando, associando-se, querendo trazer coisas do mundo para dentro da igreja. E isso tem sido um problema em muitos lugares. Estou dizendo esse negócio de parede preta, essas coisinhas aí que tem muita gente fazendo, isso não é o sério da questão, né? São atitudes, né? E aqui também, irmão, Pedro, ele querendo ser um líder, mais ou menos aqui com uma busca que eu peguei aqui do que o Hernando está dizendo aqui também, Pedro como querendo ser um líder, no finalzinho aqui o irmão está falando sobre a igreja, se comparando com o mundo, Pedro um líder. Então às vezes alguns pastores achando que tá tudo certo, estou correto, traz para a igreja as coisas do mundo, né? E às vezes acaba aceitando. E aí o mundo está dentro da igreja. Mais ou menos uma visão que eu peguei aqui nesse finalzinho aqui, que eu achei tremendo isso aqui, viu? Se eu conseguisse uma revistinha dessa para ir para São Paulo, é o Marcos Neto. Ele arruma você, é um livro aí. Mas peguei uma visão aqui, irmão, sabe? Mas é isso aí. Que tem, às vezes, que o outro está dizendo aqui, que a igreja está se deixando, né, ser amiga do mundo. Porque aquela palavra que Jesus fala em Mateus 11, 28 sobre o jugo, aqui do que o jugo é uma canga, né? Então essa canga, ela é colocada num boi, para que o boi novo anda nos pastos do boi velho. Porque o boi velho já tem aquele costume de arar a terra ali, que a canga é para arar a terra, né? Então Jesus, ele está ali nos pastos corretos, e o boi novo, se ele sair fora dos pastos, ele vai se machucar, porque a canga não deixa ele sair fora. E aqui, porque a Bíblia fala, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Claro, vai falar isso. Irmãos, e como que é difícil hoje, porque, querendo ou não, tem muita gente que quer trazer coisa lá de fora aqui para dentro. Aí os pastores aí, né, e costumes, e aí a gente vê alguns fazendo, por exemplo, época de eleição agora, né? Os pastores dão o microfone para os caras falarem, falam um monte de bobagem lá na frente, candidato. Eu não sei como é que é lá, vocês lá. Aqui nunca dei microfone para candidato nenhum. Apareceu aí pode ser candidato a qualquer partido, a qualquer cargo. Pastor, tem um candidato aí, chama ele aqui que eu vou orar por ele. Ponto. Ah, meu amigo, aí amigo, fala aí. Vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Ó, vou ajudar a igreja, hein? Vou dar uma força para vocês aí. Vota em mim, se eu ganhar lá, papapá. Então, está associando, né? Está trazendo essas coisas aí, que é coisa que não deve fazer isso aí. Né? Isso é uma, né,
Quer ser um discípulo, quer ter o bônus, mas não quer ter o bônus, né? Agora, você se declarar um discípulo de Jesus, irmão, aí você pode esperar, viu o Marcelo falando ontem aqui, ó, eles deram uma oferta lá em Angola, o principado de lá veio atormentar eles aqui, ó, foi mexer no carro do marimbondo lá, né? Então, e é isso aí, você ter uma postura de falar que você é de Jesus, você está comprando uma briga, tanto no trabalho, né? Principalmente lá fora mesmo, né? E aí entra tudo isso aqui que nós estamos falando aqui, né? Aí, a associação, muitas vezes, né? A pessoa vê lá, até hoje ele não está aí, mas a outra aula que nós falamos foi sobre o primeiro foi sobre a falsa piedade, né? Aí eu disse assim, irmãos, a falsa piedade, ela tinha que ficar da porta da igreja para fora. Vocês concordam comigo? Porque dentro da igreja não pode ter essas coisas. Né? Ser pessoa falsa piedosa. Aí o irmão levantou a mão e falou, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, pastor, não tinha que ter em nenhum lugar. Né? Claro, eu entendi o que ele quis dizer, mas dentro da igreja, irmão, né, a gente não podia conviver com isso, né, com pessoa falsa, que é a falsa piedade, né, que nós falamos na aula passada. E infelizmente não tem jeito para você falar que não tem, porque tem. Isso é um grande problema. Fala, Sandra. Essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei chocada. Do aula, né, com uma criança, né, evangélica da igreja, que disse que queria fazer aula de canto porque ela quer ser ministra de louvor, assim, e aparentemente ela me fala coisas muito assim, maduras, que eu falo, meu Deus, uma criança de 10, 11 anos, né, fala algumas coisas muito maduras. Mas eu cheguei lá, ela falou assim, hoje você vai me ajudar, eu tenho uma tarefa da escola, eu tenho que compor uma música e escrever isso na partitura, então está muito difícil. E realmente uma criança é uma tarefa difícil, né? E eu falei assim, então vamos pensar num tema, é assim que a gente faz, a gente pensa numa história, daí a gente começa a compor, vamos compor primeiro a letra e depois eu desenho uma melodia para você. E daí ela não tinha ideia, eu falei, já sei, é final de ano, vamos desenhar